Boa tarde. Sejam bem-vindos. Vamos compor a mesa para a gente começar e depois a gente dá o start mesmo. Esse painel é o último do seminário e nem por isso menos importante, né? Porque é a ponta lá. É a formação, a capacitação, a qualificação profissional com que a gente conta para o fazer mesmo. Meu nome é Ana Pacheco, eu sou presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto. Vou convidar a Ana Cristina Aldeber Ramos de Oliveira, professora da UFOP. A Maria Regina Emery Kitts, da Escola de Belas Artes, da UFMG. Seja bem-vinda. O Renato César, diretor do IEFA. O Luiz Dourado, da Faculdade de Arquitetura da Bahia. E a Ana Werneck, superintendente de museus da Secretaria de Cultura de Estado. Gente, eu queria combinar com a mesa da gente ter 20 minutos cada um para poder expor. Eu sei que, e acredito que o público todo saiba também, que vai ser uma visão panorâmica, porque em 20 minutos a gente realmente não fala, a não ser, basicamente, do trabalho, né? E, inclusive, para diminuir o tempo, eu vou apresentar o trabalho da FAOP, para não ser mais uma pessoa na mesa. E a gente está muito satisfeito, na verdade, de participar desse seminário no contexto em que ele foi apresentado para a gente, né? Você trabalhar com cultura. Hoje a gente já troca até o verbo, porque antes a gente falava, não, ela mexe com cultura, né? A gente falava, era isso. E agora a gente trabalha com cultura e viemos conversar sobre cultura dentro de uma conferência internacional de ciência e tecnologia, né? Estamos bastante adiantados ao entendermos que ciência, tecnologia e mais um tantão de outras coisas é cultura, né? Então, é muito pertinente essa mesa ser a última, a mesa de formação, capacitação e qualificação profissional para a preservação do patrimônio cultural, que é a ponta final lá. Não adianta grandes ciências, grandes tecnologias, se a gente não forma um sujeito capaz, um ser humano completamente envolvido com essa tarefa, né? Que é uma tarefa bastante específica, que só o saber fazer adianta pouco, né? Então, eu queria combinar, gente, da gente fazer 20 minutos, cada um, e eu avisar para vocês. Tá? Vou desempenhar aqui, então, 2 papéis. Vou pedir para você me dar o toque se eu passar dos 20 minutos, mas o meu é rápido, a intenção é só mostrar o que é o ensino na FAOP. Tá? Eu dou conta de tirar daqui. A FAOP, gente, é uma fundação de arte ligada à Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, com a missão de valorizar a arte em todas as suas dimensões e de incentivar a preservação do patrimônio cultural. É a função, né? É a missão da gente.
o negócio da gente é cultura, arte e patrimônio. E a gente executa isso através da Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade, que tem 3 núcleos: o núcleo de arte, o núcleo de conservação e restauração e o núcleo de ofícios. A gente funciona nesses 3 casarões do século XIX, um no Antônio Dias, um no Rosário e um nas Cabeças. A escola tem a função, dentro da FAOP, de formar e qualificar profissional na área de preservação cultural para cumprir essa missão, né? Propiciando o desenvolvimento do sentimento de pertencimento ao local, né? Em que habitam. No local das comunidades, a gente nota muito isso, particularmente em Ouro Preto, é um caso específico mesmo, a dificuldade que a gente tem de trabalhar com as comunidades. A FAOP, por exemplo, tem alunos do Brasil inteiro e só agora consegue ter alunos de Ouro Preto. Isso é uma característica bem interessante de Ouro Preto, da FAOP. E essa intenção de propiciar atitude de compromisso e de responsabilidade com a preservação, a gente faz através de atividades formadoras. Para todo o público, em todas as faixas etárias, a gente trabalha com crianças, com jovens, com adultos, e faz qualificação profissional de jovens e de adultos. Passa aí para mim, Sabrina. O processo ensino-aprendizagem que a gente trabalha é a valorização da identidade cultural de cada aluno. Na verdade, o eixo conceitual pedagógico que a escola trabalha é o do desenvolvimento humano através da arte, né? Isso com ações de reflexão, ação e reflexão, trabalhando a autonomia do aluno, mediada pela equipe de professores e de técnicos da FAOP, né? Através de situações, problemas reais. Então, a gente trabalha com o aluno em acervos comunitários, em exposições, com intervenções artísticas. Tem um armazém dos ofícios que comercializa a arte aplicada dos alunos, do laboratório de restauro, dos sentidos urbanos, que é outro projeto nosso. E a gente trabalha o tempo inteiro com a educação patrimonial, tanto em sala de aula como na comunidade. Toda vez que a gente vai devolver um acervo comunitário devidamente restaurado, não só os alunos vão e providenciam a higienização dessa capela, o tratamento desse lugar que vai receber esse acervo, como a gente prepara também a comunidade e os guardadores desse acervo, né? Para que essa restauração tenha uma vida útil maior, para que a gente trabalhe mais com conservação do que com restauração, né? Isso é o núcleo de arte, onde a gente trabalha todo o diálogo entre as várias técnicas e as várias linguagens da arte. A gente atende um público infantil, público jovem e a maioridade, famosa agora. Inclusive, a gente está com um armazém de ofícios ali, com o resultado do trabalho dessas senhorinhas, né, que vêm e dividem e se apropriam desse fazer, que é através do bordado. Estudam guinhar e bordam guinhar. Estudam Aleijadinho, Ataíde, enfim, e bordam eles. É muito bom de ver isso, o resultado. O núcleo de ofícios, ele está, em si, foi feito a implantação desse núcleo de ofícios junto com a Unesco naquele projeto de capacitar oficiais da construção civil, na continuidade daquele projeto, de capacitar oficiais profissionais da construção civil para intervir na conservação e na restauração de prédios de interesse histórico, de interesse cultural, porque a gente, aqui, particularmente em Ouro Preto, sente muito essa dificuldade. Você chama um pedreiro e ele não sabe lidar com a taipa, com o adobe, com a parede do século XIX, né?
nesse núcleo, a gente tem um trabalho interessante com jovens de 15 a 18 anos, normalmente jovens de risco. A gente, nesse aro, que ganhou esse apelido, porque a gente trabalha arte, restauro e ofícios, ele oferece uma formação humana e profissionalizante para esses jovens, que eles passam, durante 2 anos, é trabalhado com eles o pertencimento, as definições de patrimônio, o que é a cidade, o que é que ele tem, que container maravilhoso é esse que Ouro Preto né? Para ele, morador da cidade, que ele não sabe disso. E depois a gente pega as habilidades que são disponibilizadas nos 3 núcleos e eles passam por esses 3 núcleos, trabalhando no núcleo de arte, cerâmica e gravura, no núcleo de conservação e restauração, ele aprende a conservar papéis e a encadernar, e no núcleo de ofícios ele aprende pintura. Então, ele sai ajudante de técnico, ele sai sabendo fazer, através da arte, a expressão do que ele descobriu, do apropriar dele, dessa cidade, desse local que ele vive. Os oficiais restauradores, a gente trabalha com eles já, os oficiais que já têm essa lida na cidade. A gente já formou mais de 150 profissionais. Formou não, capacitou, né? Eles já eram formados, já são oficiais da construção, tanto em alvenaria, quanto carpintaria, quanto pintura, estuque, instalações e ferraria. E, para atender ao público, tanto que a FAOP é muito procurada por artistas plásticos, por arquitetos e outras profissões, exatamente para poder trabalhar com os ofícios tradicionais. Então, eles querem saber fazer o tijolo de adobe, querem saber fazer taipa. Então, a gente tem esse trabalho das oficinas de ofícios, ela é de curta duração, é um final de semana, e a gente trabalha orientando esses profissionais, né, de como trabalhar com os ofícios tradicionais. A gente tem o Veracidade, que é essa primeira sensibilização, tem a introdução à técnica de estuque, as patologias das edificações de valor cultural, construções em terra e outros para atender a demanda que se fizer necessária. O Laboratório de Restauro é uma parceria com o IFMG, que tem o curso de tecnólogo em edificações, em restauração, né? A gente trabalha esse laboratório de restauro atendendo famílias de menor poder aquisitivo, dando para eles um projeto arquitetônico devidamente aprovado no IFAM e na prefeitura, né? Orientação para ele de como e onde ele vai ter recursos para fazer isso, e como que ele pode viabilizar essa restauração. Estamos entrando para o 2º ano, continua a parceria com o IFMG, e, com isso, a gente possibilita ao aluno, né, fazer o estágio dele trabalhando efetivamente, né? O Núcleo de Conservação e Restauração, ele capacita profissionais para analisar, diagnosticar e intervir adequadamente em acervos de papel, de pintura de cavalete e de escultura policromada, né? E elementos artísticos integrados. A gente tem um recorte do núcleo de conservação ali no Salão Sabará, que mostra, inclusive com um folder, mostrando como que aquela Santa Efigênia chegou, né, lá no núcleo de conservação, o que aconteceu com ela, todo o processo, e agora ela devidamente restaurada, e um banner também de um altar lá da Igreja do Rosário, que foi feito pela FAOP.
Esse curso, esse núcleo, contém esse curso técnico em conservação e restauração. A gente gosta muito de afirmar e de contar para vocês que ele é o único no Brasil, porque existem cursos de graduação e de pós-graduação, mas esse curso técnico que ensina a fazer, né, nós estamos com essa obrigação, vamos dizer assim. Ele é reconhecido pelo MEC sobre aquele número do NIC. Ele tem uma grade curricular distribuída em 1.552 horas. A condição de inscrição é que a escolaridade, que tem uma escolaridade comprovada a partir do 2º ano do ensino médio, e o processo seletivo acontece em junho e em dezembro. Esse curso hoje é um curso que faz parte do projeto estruturador do Estado de Minas Gerais, onde, em parceria com a Secretaria de Educação, a gente participa do programa de ensino profissionalizante. Então, a gente está possibilitando um curso gratuito desse nível, né, que é um curso caríssimo, para jovens que tenham essa escolaridade comprovada. Pode passar, a gente tem a estrutura curricular, quem quiser depois saber disso, visita o site da FAOP. E agora algumas fotos do trabalho. Isso é a pintura de cavalete, o ateliê de pintura de cavalete. Esse é o ateliê de papel. Esse de escultura policromada. Agora vem algumas fotos dos estágios, né? O laqueamento, para depois... Uma obra que tem... Ela já está pronta, aliás. O estado que chega. E trabalhamos também numa outra diretoria, né, de promoção e extensão, que é a extensão da escola em projetos de prestação de serviço em restauração, de pintura, de papel e de escultura policromada. Temos esse seminário de conservação e restauração no século XXI, que esse ano acontece na penúltima semana de outubro, já está agendado, que o professor Luiz Dourado já teve com a gente, já nos deu o prazer de tê-lo, o professor Luiz também, né? É um seminário interessante que a gente consegue reunir, né, num espaço para refletir, e a metodologia dele é dividido em 3 mesas: o pensar, o fazer e o ensinar, conservação e restauração no século XXI, e eu conto com vocês em outubro. E temos também o projeto Resgate Cultural, que é identificar ofícios e manifestações em fase de desaparecimento ou de descaracterização, né? Fazer esse contato com a comunidade, identificar esse mestre, fazer o repasse do ofício e registrá-lo. A Rede Minas mostra muito nossos encontros, nossos trabalhos com aquelas imagens feitas nesse resgate cultural. Eu vou deixar com vocês o contato da FAOP. Desculpa a fala rápida, mas a intenção era só de remarcar o trabalho que a FAOP faz nessa qualificação, nessa capacitação, nessa formação de mão de obra para a preservação do patrimônio cultural. Gostaria muito que vocês nos visitassem. A FAOP tem 3 casas em Ouro Preto. Hoje mesmo a gente está abrindo uma exposição na Galeria Nelo Nuno, uma coletiva de Memória Merum, se eu não me engano, é isso? Momento Mori, e às 8 horas, lá em cima, no casarão, que é Bernardo Guimarães morou. Ainda tem isso em Ouro Preto, né? E na FAOP. Os contatos estão aí. Muito obrigada.